Bom dia, está no ar o programa Opinião. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez durante esta manhã. Você que nos acompanha através da sua TV Nova, da sua TV Cultura, e você também que está nos dando carona através do seu carro, vendo na TV digital, ou através do smartphone, do computador, do tablet. Muito obrigado pela carona. A você também que nos acompanha através da Rádio Nova FM. É um prazer muito grande ter você do nosso lado. Olha, sapato cambado ou carro emprestado? São duas coisas difíceis, mas que deve-se ter atenção de especial. O sapato cambado é aquele sapato que você usa e ele toma a forma do seu pé. E depois acostumamos tanto que temos até pena de nos desfazer dele. Mas um dia alguém nos pede emprestado. E apenas uma única vez já nos causa um tormento. Não cabe mais no nosso pé. Fica torto. Andamos cambaleante. Carro emprestado tem o mesmo dom. É o banco que não se ajusta ao novo motorista. É a direção que tem um estágio diferente. A seta que fica ligada fora do tempo. Quem sabe o cinto de segurança fora do lugar. Só entende isso quem recebe o carro das mãos de alguém que um dia emprestou. Com isso, a gente deve refletir que muitas vezes coisas pessoais e íntimas devem ser reservadas sempre. Isso é princípio básico. Isso é educação. Não confunda nunca ser educado com ser ensinado. Ensinado você aprende. Educado você vive. Nós estamos com duas educadoras hoje aqui conosco. Nós estamos felizes em receber Ana Amorim, ela que é professora da Rede Estadual de Ensino, e Dilma França, que é professora, mas que também é cordelista, poetisa e atualmente é diretora de uma creche. Então, muito obrigado, bom dia a vocês. Bom dia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Olha, a gente vai falar começando de educação. Período integral da criança na escola, criança ou jovem, a pergunta que fica no ar é: o jovem e a criança ganha com o período integral ou perde? O Brasil tem muito a aprender com os países que hoje são modelo em educação. Na Finlândia, Coreia do Sul, Irlanda e Chile, os estudantes passam o dia todo na escola, em média 9 horas. Enquanto por aqui, a maioria dos alunos não fica mais de 5 horas por dia em aula. E isso, claro, interfere não só na qualidade da educação, como também no desenvolvimento do país. Aos poucos, no entanto, esta realidade começa a mudar. Muitas escolas brasileiras já oferecem a opção do período integral, um alívio para os pais que cada vez mais precisam trabalhar o dia todo e não conseguem dar o suporte que seus filhos precisam para serem bem-sucedidos nos estudos. Porém, o período integral acaba levantando uma questão que ainda divide muitas opiniões, principalmente em relação à educação infantil, onde questiona-se se a criança precisa ser escolarizada o quanto antes ou a escola é apenas um lugar bem estruturado para deixar os pequenos enquanto os pais trabalham. Para alguns especialistas, a instituição ideal é aquela que busca o equilíbrio entre o cuidado e o trabalho pedagógico, entre o estímulo e o descanso, entre a rotina e a novidade. Se integral ou não, o que sabemos é que as chances de se vencer na vida estão diretamente ligadas ao nível de instrução da pessoa. Ou seja, quanto mais se estuda, maiores serão as perspectivas para o futuro. Entretanto, a educação vai muito mais além. Ela é capaz de transformar a vida das pessoas, tanto na prospecção de um futuro melhor, como dito anteriormente, quanto na elevação do próprio ser social, garantindo que esse tenha conhecimento para absorver, interpretar e discorrer sobre as novas experiências. Então, vamos estudar. Estudar é sempre bom, estudar é algo que eleva realmente o nível da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas em todos os lugares. Você é professora de uma escola de tempo integral. A gente tem experiência de ver em outros países, eu falo principalmente dos Estados Unidos, que tive a oportunidade de vivenciar lá. Os pais lá podem educar as crianças
em casa, não precisa levar para a escola. Se eles decidirem educar o seu filho em casa, eles começam a alfabetizá-la, preparar até o 5º ano do ensino fundamental, depois vão na escola só prestar os exames. E qualquer escola da rede pública pode fazer isso. Mas as escolas lá têm um nível muito bom. E normalmente eles vão para a escola cedinho e só chegam no final da tarde. Como tem sido essa sua experiência aqui em Pernambuco? Como é que você viu desde o início da implantação da escola de tempo integral? Vamos ver se a gente escuta um pouco também de quem vivencia isso lá diretamente. Bom dia a todos, Dia. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu estou há 3 anos na escola integral trabalhando, né? Então eu vejo numa perspectiva positiva. Eu acho que foi algo muito positivo para o Brasil, no caso Pernambuco, que é a minha experiência, né? Muito positivo para os estudantes de Pernambuco. Eu também tive uma experiência de morar fora, 12 anos eu morei em Portugal, e lá também eu tive contato com a escola integral. Lá é integral, ou seja, as crianças vão de manhã, passam todo o dia na escola, todas as atividades. Uma diferença de Portugal para o Brasil é o seguinte, que durante o dia, né, o turno da manhã, os conteúdos programáticos, né? À tarde, pode ser exercícios, aí a parte de natação, recreação, teatro, artes parte plásticas, técnica, tudo. Então a criança similar aos Estados Unidos. Então a criança vai de manhã para a escola, só vai para casa umas 5h30 da tarde. Mas o que é que acontece? A diferença é que tudo é feito na escola. Eles têm um armário lá, todo o material, livros, cadernos, ficam na escola. Eles vão para casa só, muitas vezes, para jantar e estar com os pais, não é? A diferença daqui é que a criança tem as 9 aulas por dia, não é? Eles entram de 7h15 da manhã e saem de 4h30. Mas só tem 9 aulas e são todas conteúdo programático. Então, o que é que a gente faz como professor para não ficar muito cansativo para o aluno, né? Um jovem que a gente pega de 14 anos, 15 anos, com toda a energia da adolescência. Então, a gente tenta, nas disciplinas, desenvolver atividades para que não seja só aquela aula, não é? E levar o desinteresse do aluno. Ana, eu não sabia disso, Dilma. Você sabia que a gente só tinha conteúdo programático o dia todo? Você sabia disso? Não, também não. Isso é terrível, porque você pega um aluno o dia inteiro só dando conteúdo programático, ele vai odiar o colégio. Que é diferente na creche. Como funciona na creche? Pronto. Então, na creche, as crianças chegam 6h30 da manhã e ficam até às 17h30, 5h30 da tarde. Então, 9 horas também, não é? Então, eles chegam, tomam um café da manhã. Depois, aí vão para a sala de aula. Tem a aula normal, tem o lanche, continua a aula e tem o almoço. Depois do almoço, eles têm direito a dormir um pouquinho. Eles vão descansar. São menorzinhos também, né? É de 0 a 5 anos. A gente recebe crianças de 4 meses, a partir de 4 meses, né? E 5 anos de idade naquele ano que ele está saindo. Os 6 anos incompletos, né? Aquela hora é a hora de descanso da criança e da tia, que está tomando conta também, porque ela, querendo ou não, tomar conta de crianças dormindo é melhor, né? Ela vai ficar só observando. A tia é o seguinte, a maior parte das professoras chegam, todas elas, né? No caso, a maior parte não, todas elas, chegam de 7h30 e 12 horas elas vão embora. Então, à tarde, já é outro grupo de professor. A não ser quando a professora acumula as cadeiras. Então, se ela tem 2 cadeiras, ela fica o dia inteiro. Mas, geralmente, ela não tem 2 cadeiras. Ela tem uma cadeira só. Então, meio-dia ela vai embora, se despede da criancinha, a criancinha já tem almoçado, né? Que geralmente é 11h30, 15 para meio-dia, ela já tem almoçado, então se despede até amanhã e vai embora. E à tarde, 1h da tarde, quando ela está acordando, já é a outra tia que chega, a outra professora. Então, quando a criança estuda numa escola que é só um expediente,
À tarde, o que é que a mãe vai fazer em casa? Ou a mãe vai ensinar a tarefa, ou vai botar numa escola, né, de reforço, alguma coisa assim. Até porque o mundo mudou, né? Antigamente a mãe estava em casa esperando a criança chegar para fazer. Hoje em dia a mãe tem que trabalhar para ajudar na renda da casa. Aí não tem condição. Então, a professora da tarde já vai fazer aquele trabalho com a criança que ela deveria fazer em casa. Então, quando ela vai para casa de 5h30 da tarde, ela já tem jantado também. São 5 refeições. O café da manhã, o almoço, o jantar e 2 lanches. Então, quando ela chega em casa, que ela sai de 5h30, ela já ela não leva nada para casa. Porque ela já fez as tarefinhas também. Só que o dia inteiro, essas 9 horas, não se resume a isso, não. Ali tem uma hora que ela vai para uma sala de TV, ela vai assistir um filmezinho, tem a hora da recreação, tem a hora do banho de sol, tem a hora do passeio com aqueles menorzinho, não é? Que bota no carrinho e sai passeando, ou dentro da creche, ou mesmo na área externa. Para mais diversificado o dia a dia. Para tomar o banho de sol. Até porque se fosse para ele ficar às 9 horas só com conteúdo, no caso, eu acho que ele também não iria aguentar. A gente vê muito hoje nas escolas de ensino fundamental 2, principalmente, e de ensino médio, a gente vê um problema sério, é que só querem preparar para vestibular e concurso público. Ninguém aprende mais nada. É preparação para vestibular e concurso público. Você chega para conversar com as crianças, eu lembro que meu pai brincava com uma moedinha de 10 centavos e dizia 10 centavos para cada pergunta certa, capital de tal país. A gente aprendia, era geografia, era cultura, a gente estava sempre aprendendo. E hoje, a gente não vê mais isso. Estou enganado? Não, está enganado não. A preocupação é outra. Então, a gente tem vivenciado nas escolas públicas, principalmente nas escolas públicas, um ensino integral que não é integral. Nas escolas particulares, nem ensino integral às vezes tem. E quando tem, é muito mais puxado até do que na escola pública com relação ao ensino. Então, os meninos passam a odiar. Eu tenho um filho hoje que está na faixa etária começou agora o ensino médio, e ele odeia a escola, odeia. Ele diz, olha, eu quero chegar a férias e ficar em casa porque eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não sei se a gente está cuidando bem dos nossos meninos. Acho que estamos caminhando para um processo muito terrível em nossas escolas. Olha, após o intervalo, a gente vai falar, a gente volta já, sobre o papel fundamental do educador como profissional, como amigo e como espelho. A gente volta para falar disso daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Aguarda aí.